Pense, imagine por um momento que você está vivendo em um filme onde o final está prestes a acontecer, mas você ainda não sabe o que vem a seguir. O que aconteceria se você soubesse que o fim já começou, mas a maioria das pessoas ainda não percebeu? Agora, eu quero que você se pergunte, e se tudo o que você conhece, tudo o que você viveu, estivesse prestes a mudar de uma maneira que você nunca imaginou? O fim já começou. Mas o que você ainda não sabe pode transformar a sua vida, a sua fé e o seu entendimento sobre o que está por vir. E fique atento, porque a última revelação que farei aqui será a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que a graça e as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que você ama. Que o Senhor continue a abençoá-los ricamente, dando-lhes vitórias em todas as áreas de sua vida. Somos o canal Marcas do Tempo, e é com grande alegria e expectativa que compartilhamos algo muito especial com você hoje. Eu tenho certeza de que, ao final deste vídeo, algo dentro de você será despertado, algo novo será revelado, e se você se permitir, seu coração será tocado de uma maneira profunda. Hoje, vamos abordar um tema urgente e extremamente relevante para os tempos em que vivemos. E eu te peço, de coração, que você preste muita atenção em cada palavra que será dita aqui. O tema de hoje é: o fim já começou, o que você não sabe. Antes de começarmos, eu gostaria de te pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal Marcas do Tempo, inscreva-se agora mesmo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem e, principalmente, comente aqui embaixo, pois eu quero muito saber o que você pensa sobre o tema de hoje. Suas opiniões são muito importantes para nós. Eu prometo que neste vídeo revelaremos verdades que você nunca imaginou. E ao final, a sua compreensão sobre os tempos atuais, sobre o fim dos tempos, será transformada. Então, fique comigo até o final, porque o que você ainda não sabe pode mudar tudo. Antes de começarmos a nossa reflexão, quero convidar você a se unir comigo em oração. Feche seus olhos, levante as mãos para o céu e peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, para que você possa compreender a sua palavra de forma mais profunda e clara. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este momento de comunhão e reflexão. Coloco diante de ti a vida de cada pessoa que está assistindo a este vídeo e peço que tu toques os corações, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja revelada de maneira poderosa, que a mente e o entendimento de cada um seja iluminado pela tua verdade. Te peço também, Senhor, que tu abençoes e protejas a família de cada um que está assistindo a este vídeo. Que o Senhor os guarde e os conduza em vitória. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, como você se sente ao pensar que o fim já pode ter começado? Sei que esta frase pode causar algum desconforto, e é por isso que vou explicar de forma clara o que significa, e mais importante, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Muitas vezes, nós, cristãos, nos acostumamos com as palavras fim dos tempos e retorno de Cristo. Mas será que realmente sabemos o que isso significa? O que está acontecendo no mundo, os sinais que estão se intensificando, são o cumprimento de profecias bíblicas que nos mostram que o fim realmente está mais próximo do que imaginamos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A resposta de Jesus foi clara e direta. Mas o que ele disse precisa ser entendido à luz dos eventos que estamos vivendo hoje.
Ele nos deu sinais, e muitos desses sinais já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje, veremos alguns desses sinais profetizados por Jesus e como eles se cumprem em nossos dias. O que acontece no mundo político, nas catástrofes naturais, na moralidade da sociedade e na perseguição aos cristãos. Tudo isso são indicadores de que estamos vivendo tempos que antecedem o retorno de Cristo. Sinal 1. Guerras e rumores de guerras. O primeiro sinal que Jesus mencionou em Mateus, capítulo 24, versículo 6, foi: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim." Não há dúvida de que o cenário mundial está cada vez mais tenso, com guerras e conflitos em várias partes do planeta. A Bíblia já nos alertava sobre isso, e esse sinal está sendo cumprido diante dos nossos olhos. Sinal 2. Fome e falta de recursos. Em seguida, em Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus falou sobre fome e escassez de recursos. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, e fomes, e terremotos em vários lugares. Estamos vivendo tempos de grandes crises alimentares, pobreza crescente e desequilíbrios econômicos em muitos países. Mais uma vez, vemos que as palavras de Jesus são mais relevantes do que nunca. E se esses sinais são apenas o começo do que está por vir? O que mais devemos esperar? No próximo bloco, vamos explorar mais a fundo o que a Bíblia nos revela sobre os eventos que estão se desenrolando e como tudo isso aponta para o fim dos tempos. Amados irmãos, enquanto refletimos sobre o que já vimos até aqui, quero que pensemos um pouco mais sobre a profundidade desses sinais que Jesus nos deu. Afinal, o que isso tudo significa para nós, como cristãos, e para o futuro da humanidade? Por que é tão urgente que entendamos o que está acontecendo ao nosso? Será que estamos vivendo no fim dos tempos? E o mais importante, como podemos nos preparar para o que está por vir? Hoje, vamos explorar mais sinais, e eles podem te deixar mais atento, mais vigilante e, acima de tudo, mais preparado para o que está prestes a acontecer. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesus fala algo profundamente relevante. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Vemos claramente nos últimos anos como desastres naturais, mudanças climáticas extremas e até fenômenos astronômicos têm se intensificado. Isso não é coincidência, são sinais de que o fim já começou. Sinal 3. A intensificação das catástrofes naturais. Deus, em sua soberania, tem mostrado sinais através de catástrofes naturais. Não se trata de um fenômeno isolado, mas de uma série de eventos que têm se intensificado com o tempo. Terremotos, tsunamis, furacões, inundações e secas severas têm sido registrados em lugares onde antes não se viam com tanta frequência. Esses sinais nos lembram de que a natureza está reagindo conforme nos foi predito. Em Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus fala de terremotos em vários lugares. Estamos presenciando o aumento de terremotos em regiões antes consideradas de baixo risco. E isso é uma evidência de que os tempos estão se aproximando. A Bíblia nos alerta que esses sinais não são apenas eventos naturais, mas são parte do grande plano de Deus, revelando sua vontade para o fim dos tempos. Sinal 4. O auge da corrupção e impunidade. Outro sinal que devemos observar é o crescente aumento da corrupção, injustiças e impunidade.
Vivemos em um mundo onde as autoridades parecem estar cada vez mais distantes da moralidade divina. A Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, nos adverte que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E será que isso não é um reflexo da sociedade atual? Hoje vemos governantes, líderes religiosos e empresariais, e até mesmo cidadãos comuns, cada vez mais distantes da moral cristã. A busca desenfreada por poder e dinheiro, muitas vezes às custas dos mais pobres e necessitados, é um reflexo direto de como o pecado e a corrupção têm dominado a terra. E como a Bíblia diz, os homens serão amantes de si mesmos. E será que você também não percebe que isso está se tornando a regra e não a exceção? Sinal 5. O avanço da perseguição aos cristãos. Mas há outro sinal que também deve nos chamar a atenção: a crescente perseguição aos cristãos. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus nos alerta: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e hão de vos matar, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje, em muitos lugares do mundo, cristãos são perseguidos, presos, torturados e até mortos por causa da sua fé. Países como a China, a Coreia do Norte e algumas nações do Oriente Médio são exemplos disso. Essa perseguição não se limita apenas a questões físicas, mas também à maneira como a fé cristã tem sido atacada nas esferas sociais e culturais. Em algumas nações, cristãos são forçados a esconder sua identidade, enquanto em outras há uma verdadeira repressão religiosa, com igrejas sendo fechadas e símbolos cristãos sendo destruídos. Sinal 6. O crescente interesse pelo mundo espiritual e os falsos ensinos. Mas há outro sinal igualmente importante: o crescente interesse por espiritualidade e fenômenos sobrenaturais, mas muitas vezes desviados do verdadeiro evangelho. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a palavra nos diz: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está acontecendo em grande escala. Hoje vemos uma proliferação de novos movimentos espirituais, muitas vezes alinhados com falsas doutrinas e práticas que se afastam da palavra de Deus. O crescimento do ocultismo, do espiritismo e de ensinamentos distorcidos sobre a Bíblia são evidências de que a igreja precisa estar cada vez mais atenta e vigilante. Exortação. E diante de tudo isso, irmãos, qual deve ser a nossa postura? Como devemos viver sabendo que esses sinais estão se cumprindo? A resposta está em Mateus capítulo 24, versículo 42, quando Jesus nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Devemos estar preparados. Não podemos nos dar ao luxo de viver de qualquer forma. Devemos estar vigilantes, orando e buscando a presença de Deus todos os dias. E você, meu irmão, está se preparando para esses tempos difíceis? Está atento aos sinais de Deus? Deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco o que você pensa sobre tudo isso. O que você tem feito para se manter firme na fé? Se este vídeo tem tocado o seu coração, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Nesta primeira parte da nossa série de revelações, exploramos os sinais alarmantes que indicam que o fim já começou. Desde catastróficos desastres naturais até mudanças climáticas extremas e fenômenos astronômicos inexplicáveis, o mundo está enfrentando desafios sem precedentes, mas há mais por vir. Prepare-se para descobrir verdades ocultas e surpreendentes que vão mudar sua perspectiva sobre o futuro.
Não perca a parte 2. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho para receber notificações exclusivas. Você não vai querer perder essa. Inscreva-se agora. Ative o sininho. Aguarde a parte 2, onde vamos mergulhar mais fundo nas profecias e revelações que vão deixar você ainda mais intrigado. Compartilhe seus pensamentos, deixe um comentário abaixo e vamos continuar a conversa.